Meu nome é Tami, tenho 32 anos e hoje finalmente moro no apartamento dos meus sonhos. Foram anos de trabalho duro, economizando cada centavo, e quando recebi a chave senti uma alegria que jamais pude descrever. Passei semanas planejando a festa de inauguração perfeita, cozinhei todos os pratos favoritos da minha família, arrumei cada cantinho com carinho, escolhi músicas para embalar a noite. Mas, quando as 6 horas passaram, percebi que ninguém apareceria, nem meus pais, nem meu irmão, ninguém. Naquela noite, descobri uma verdade dolorosa que mudaria tudo na minha vida. Se você está lendo esta história, deixe um comentário dizendo de onde você é, aperte o like e inscreva-se para me acompanhar nessa jornada de descobertas. Cresci em um subúrbio de classe média nos arredores de Chicago. Nossa casa era simples, mas acolhedora, com um pequeno quintal onde meu pai organizava churrascos nos fins de semana de verão. Lá fora, parecíamos a família americana perfeita: pai, mãe, filha e filho. Mas, por trás da fachada, a dinâmica era tudo menos igualitária. Jordan, meu irmão mais novo de 3 anos, era o filho prodígio. Desde muito cedo, encantava meus pais com sua facilidade para os números. Antes mesmo de entrar no jardim de infância, eles já o chamavam de gênio. Enquanto eu me virava com álgebra e contava nos dedos, Jordan resolvia equações que nem meu pai, engenheiro mecânico, conseguia explicar. Para Frank, meu pai, Jordan era o herdeiro, o filho que daria continuidade ao seu legado e superaria cada uma de suas conquistas. E eu? Eu era apenas a irmã mais velha, a moça de boas notas, trabalhadora, mas nunca espetacular o suficiente para ganhar elogios simplesmente por existir. Cada reunião de pais e mestres seguia o mesmo roteiro. A Tami está indo bem, mas você viu o que o Jordan está fazendo? Minha mãe, Patrícia, era mais afatuosa do que meu pai, mas sempre se curvava às prioridades dele. Ela trabalhava meio período como higienista dental, cuidava da casa e investia todas as suas forças no talento do meu irmão. Às vezes, quando meu pai não estava por perto, ela admirava meus desenhos e elogiava meus textos. Eram momentos breves, embalados por um sussurro: não conta ao seu pai que estou apoiando esses hobbies sem futuro. A balança de reconhecimento nunca esteve equilibrada. Quando entrei para o hall de honra no ensino médio, ganhei um ótimo trabalho e talvez um tapinha nas costas. Quando Jordan venceu a feira de ciências regional, celebramos com jantar num restaurante caro e um computador novinho para ele. Minhas conquistas eram esperadas. As dele, extraordinárias. A única pessoa que realmente me enxergava era minha avó Grace, mãe da minha mãe. Morava a meia hora de distância e toda visita ao seu lar se transformava num refúgio. Ela me ouvia com atenção, exaltava minha criatividade e repetia: sua luz brilha de um jeito diferente da do seu irmão, mas isso não a torna menos forte. Foi a vovó Grace quem me encorajou a disputar bolsas de estudo quando meus pais deixaram claro que estavam reservando a maior parte do dinheiro da faculdade para o Jordan, com planos de enviá-lo a uma universidade de prestígio. Ele tem mais potencial, meu pai disparou, com frieza, durante o jantar numa noite. É mais prático investir onde teremos o melhor retorno. Aquela verdade doeu, mas também acendeu um fogo dentro de mim. A partir dali, mergulhei de cabeça, me inscrevi em toda a bolsa que aparecia, escrevi dezenas de redações e passei meus fins de semana servindo cafés numa cafeteria local para juntar cada centavo. Quando as cartas de aceitação finalmente chegaram, eu havia garantido bolsas suficientes para estudar numa boa universidade estadual sem precisar da ajuda financeira dos meus pais. No dia em que parti para o campus, senti-me livre pela primeira vez. Decidi construir uma vida só minha, sem precisar disputar afeto ou aprovação. Escolhi design de interiores como curso, misturando meu talento criativo com habilidades práticas. Meus pais acharam que era uma daquelas graduações leves demais, mas ignorei o ceticismo deles. No verão de cada ano, fiz estágios, enriquecendo meu portfólio e criando laços valiosos na área. Depois de me formar, consegui um emprego numa pequena mas respeitada empresa de design em Chicago. O salário era modesto, mas eu vivia com parcimonia, dividia um apartamento com 2 colegas e poupava cada dólar extra. Nos 8 anos seguintes, escalei de grau por degrau até me tornar designer sénior, com carteira própria de clientes. Enquanto isso, Jordan pulava de um programa de pós-graduação caro para outro, sem nunca encontrar um rumo definitivo, mesmo contando com o apoio financeiro dos nossos pais.
Ele era brilhante, porém sem direção clara, corria atrás de cada projeto interessante, mas não construía nada duradouro. Eu, por outro lado, sabia exatamente onde queria chegar. Desde o primeiro apartamento coletivo, sonhava em ter meu próprio espaço. Não um apartamento qualquer, mas um daqueles prédios pré-guerra, com forro alto, molduras originais e muita personalidade. Meu bairro dos sonhos era Lincoln Park, perto o suficiente do lago para as corridas matinais e das galerias de arte e boutiques onde eu amava passear. Todo mês, transferia parte do meu salário para uma poupança com o nome Casa dos Sonhos. Mesmo quando surgiam convites para viagens caras ou dias de compras, eu resistia. Não era apenas uma questão de patrimônio, eu queria um refúgio que refletisse minhas conquistas e meu estilo. Ao completar 32 anos, já tinha valor de uma entrada substancial. Estava pronta para a busca. Foram 6 meses de visitas a dezenas de apartamentos, uns fora de mão, outros modernizados de tal forma que perderam toda a alma, muitos acima do meu orçamento. Quando começava a temer que precisaria ceder em algum ponto do meu ideal, o telefone tocou. A corretora me ligava, animada. Acabou de entrar no mercado ontem. Você precisa ver isso. E naquele instante eu soube que o meu sonho podia, enfim, se tornar real. Quando pisei pela primeira vez naquele apartamento de 2 quartos num prédio dos anos 1920, em Lincoln Park, soube de imediato. Era ali que eu queria morar. O assoalho de madeira original rangia sob meus pés, as molduras de gesso abraçavam o teto e até uma pequena varanda me convidava a tomar um café pela manhã. A antiga moradora, uma senhora que vivera ali por 40 anos, deixara tudo em perfeito estado, como quem cuida de um segredo precioso. As janelas altas banhavam a sala num clarão natural que parecia-me dizer: traga seus móveis, traga seus sonhos. A cozinha, embora compacta, exibia eletrodomésticos de primeira linha, o quarto principal acomodaria com folga minha cama queen e a comoda antiga que herdei da vovó Grace. O segundo quarto se revelava ideal para virar o escritório onde eu imaginava passar horas escrevendo. Mais do que um bom investimento, senti que aquele apartamento seria o cenário do próximo capítulo da minha vida. O preço pedido chegava ao limite do meu orçamento e outros interessados já rondavam o imóvel. Naquela mesma noite enviei minha proposta, alguns milhares a mais que o valor pedido e uma carta sincera explicando porque aquele lugar significava tanto para mim. 2 dias depois, recebi a ligação da minha corretora, a oferta fora aceita. O processo de financiamento, contudo, quase me fez desistir. Como autônomo, precisei subir uma montanha de comprovantes de renda, extratos bancários e declarações. Houve momentos em que temi que tudo desmoronasse, mas finalmente chegou o dia da assinatura. Sentada à mesa do cartório, entre carimbos e papeladas, mesclei o pavor e a euforia numa mesma respiração. Até que, ao receber as chaves das mãos da vendedora, não consegui segurar as lágrimas. Aquilo não era apenas um apartamento, eram as chaves da minha independência. Passei minha primeira noite num colchão no chão, meus móveis só chegariam na semana seguinte, e, ainda assim, mal consegui dormir de tanto entusiasmo. Perambulei pelos cômodos, medindo janelas para cortinas, imaginando prateleiras embutidas já cheias de livros e quadros. Pela primeira vez, senti que construí algo que minha família jamais poderia diminuir. Nas semanas seguintes, transformei cada canto. Pintei a sala num verde sálvia suave, realçando o tom quente da madeira. Instalei prateleiras flutuantes no futuro escritório e as enchi de livros de arquitetura e objetos inspiradores. Escolhi um confortável sofá seccional de veludo azul, que se tornou o ponto de ancoragem visual da sala. A área de jantar ganhou uma mesa vintage, restaurada por mim, cercada pelas cadeiras de estilo mid-century que colecionava há anos. No quarto, criei um santuário com camadas de tecidos, tapetes macios e luzes indiretas, onde cada detalhe convida ao descanso. Quando terminei, soube que estava pronta para apresentar meu novo lar à família. Apesar das relações sempre complicadas, queria que eles vissem, em cada centímetro daquele espaço, tudo o que eu era capaz de conquistar por mim mesma. Mais do que tudo, eu queria que eles se orgulhassem de mim, que reconhecessem que meu caminho havia-me levado a algo belo e significativo. Por isso, planejei a festa de inauguração com o mínimo de erro. Escolhi um sábado à noite de junho, quando o clima costuma ser ameno, perfeito para que todos aproveitassem a pequena varanda. 3 semanas antes, enviei convites formais, com um design elegante que combinava com o meu estilo.
Assim garantiria que todos pudessem reservar a data com antecedência. Na lista de convidados estavam meus pais, Jordan e sua namorada Alicia, a vovó Grace, alguns primos e amigos íntimos do trabalho. Uma semana antes, mandei uma mensagem de confirmação e, para minha alegria, todos responderam com entusiasmo. Até meu pai, que costuma evitar reuniões sociais, disse que estava ansioso para conhecer o apartamento novo. O cardápio recebeu minha atenção especial. O bourbon favorito do meu pai estaria disponível no bar improvisado, o prato de frango preferido da minha mãe, assado com aquele tempero que ela adora, e, claro, o doce especial de Jordan, brownies quentinhos acompanhados de sorvete de menta com gotas de chocolate. Para a vovó Grace, planejei os sanduíches de chá que ela mesma me ensinou a preparar quando eu era criança, fatias delicadas de pão de forma recheadas com pastinhas caprichadas. No dia anterior à festa, dei um verdadeiro trato no apartamento. Limpei cada superfície até fazê-las brilhar, distribuí vasos com flores frescas em cantos estratégicos e montei um pequeno bar sobre a mesa de jantar. Marinei o frango, piquei os legumes para os petiscos e deixei tudo pronto na geladeira, coberto e organizado. Quando finalmente terminei, era quase meia-noite, mas, mesmo exausta, mal conseguia pregar os olhos de tanta animação. Acordei às 6 da manhã, tomada por uma felicidade inquieta. A luz do sol invadia os cômodos, banhando tudo com um brilho dourado que parecia um sinal de boa sorte. Preparei uma xícara de café e sentei na varanda, revisando mentalmente minha lista de tarefas. Às 9 em ponto, voltei ao batente. Finalizei a última etapa do preparo, alinhei as travessas com os petiscos que cobri e guardei na geladeira e posicionei as velas que acenderia momentos antes da chegada dos convidados. Queria que tudo estivesse impecável. Por volta do meio-dia, meu celular tocou com uma mensagem da vovó Grace. Querida, minha coluna está me incomodando hoje. Acho que não vou conseguir dirigir até aí. Ligo amanhã para saber de tudo. Te amo. Senti um aperto no peito. Vovó Grace era justamente a pessoa a quem mais queria mostrar o apartamento, aquela que sempre acreditou em mim. Mas, aos 82 anos, seus problemas de mobilidade eram mais frequentes e eu compreendia. Respondi dizendo que a amava e que contaria cada detalhe no dia seguinte. Com esse pequeno imprevisto superado, voltei à cozinha, pronta para fazer desta noite a celebração que eu sempre sonhei. Tomei um longo banho quente, sequei o cabelo com cuidado, caprichei na maquiagem e vesti aquele vestido envelope verde floresta que realçava meus olhos e me fazia sentir poderosa. Às 17h30, tudo já estava pronto. Meu apartamento parecia ter saído de uma página de revista, almofadas alinhadas com precisão, velas acesas espalhando um aroma suave, música tocando baixinho e petiscos dispostos como se fossem obras de arte. As taças de vinho branco estavam bem geladas e o frango assado descansava em temperatura perfeita. Fiquei sentada no sofá novo, ajeitando uma última almofada, aguardando a chegada dos primeiros convidados. As 6 horas passaram sem sinal de ninguém, mas pensei que era normal, afinal, todo mundo se atrasa um pouco. Às 18h30, a ansiedade começou a tomar conta. Enviei uma mensagem no grupo da família: está tudo pronto. Mal posso esperar para ver vocês. Nenhum ok de resposta. Quando o relógio marcou 19 horas, o frango já havia esfriado demais e eu precisei colocá-lo de volta no forno para não deixá-lo estragar. Liguei para minha mãe, caiu na caixa postal. Tentei meu pai. Mesma coisa. Liguei para o Jordan, meu irmão, e o telefone dele tocou, mas ninguém atendeu. Às 19h30, eu já havia telefonado várias vezes para cada um e trocado as velas que tinham-se consumido pela metade. O gelo no balde havia virado água e o vinho branco não estava mais na temperatura ideal. Sentei-me, desejei fazer um brinde imaginário comigo mesma, tentando me convencer de que devia haver algum tipo de emergência ou mal-entendido que explicasse o sumiço de todos. Às 20 horas, tive que encarar a realidade: ninguém viria. Nem um único amigo ou parente havia aparecido ou se dado ao trabalho de mandar uma mensagem de desculpas. Eu ali, sozinha, em meio a comida para pelo menos 15 pessoas, usando um vestido novo e sem ter com quem compartilhá-lo. O choque inicial se transformou em dor e, logo depois, em raiva. Eu organizar essa recepção semanas antes, todos haviam confirmado presença. O que poderia ter acontecido de tão sério?
Então, distraída, peguei o celular e fucei o Instagram em vez do discador. Foi aí que vi a publicação, era da namorada do Jordan, feita há apenas uma hora. A legenda dizia, celebrando o novo AP incrível do Jay. Na imagem, um grupo brindava com sorrisos largos. Ao fundo, reconheci o rosto orgulhoso dos meus pais. Deslizei o dedo e apareceu outra foto, Jordan cortando um bolo com a inscrição Parabéns pelo novo lar. Em seguida, um panorama de um apartamento moderno, janelas do chão ao teto e móveis minimalistas, exatamente o tipo de ambiente que eu havia recriado no meu próprio apartamento. E ali estavam também meus primos, os mesmos que haviam confirmado presença, além de 2 colegas de trabalho que me afirmaram ter outro compromisso. Meu estômago revirou. Meu irmão marcara a festa de inauguração do apartamento dele exatamente no mesmo dia e horário que a minha. Sem avisar, sem nem pensar em mim. E eu, boba, esperando por visitas que nunca chegariam. E todo mundo, literalmente todo mundo, preferiu a festa dele em vez da minha. Nem ao menos tiveram a decência de me avisar que não viriam. Sentada no sofá, eu rolava o fio do celular em desespero, juntando as peças desse golpe. Jordan acabara de comprar um apartamento de luxo num edifício novo, bem no centro. Pelos comentários, nossos pais haviam ajudado com uma entrada generosa. Não havia coincidência, ele marcou a celebração justamente no mesmo dia da minha. Forçou todos a escolher entre nós, e sem exceção, todos escolheram ele. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Arremessei o telefone no estofado e levantei-me, incapaz de ficar parada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui andar até a cozinha. Lá estavam, intocados, os pratos que preparei com tanto carinho, o frango marinado há 24 horas, o almoço caseiro que minha mãe sempre elogiava, os brownies especiais feitos para Jordan. Mas ele não os comeria. Num acesso de raiva, peguei o travessa de frango e joguei tudo no lixo. Em seguida vieram o hummus, a salada e a tábua de queijos impecavelmente montada. Cada prato, fruto de horas de planejamento, foi embora num instante. Lágrimas cortavam meu rosto enquanto eu destruía a evidência da minha empolgação. Como pude ser tão ingênua? Que esperança era aquela de que, enfim, minhas conquistas seriam valorizadas, que minha família me veria de verdade? O que mais doía não era terem ido ao aniversário do Jordan em vez de comparecer ao meu, mas sim terem-me deixado esperando, na plateia de um espetáculo que sabiam que eu jamais veria. Os pensamentos voaram para as tantas vezes em que a vida girou ao redor dele, as férias organizadas conforme as competições académicas de Jordan, os jantares interrompidos por ligações contando seus novos prémios, o fundo universitário praticamente todo destinado a ele, mesmo com minhas notas melhores. Mas isso era diferente. Não era apenas uma preferência velada, era uma ferida proposital, um acerto de contas coletivo para me derrubar no dia em que eu só queria celebrar. Senti meu vestido novo amassar enquanto escorregava até o chão da cozinha e, então, um soluço profundo escapou de dentro de mim. Era o choro de uma vida inteira em segundo lugar, de quem nunca basta, de quem se esforça em busca de um afeto que nunca chega. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no escuro que se instalou com o pôr do sol, com a garganta em brasa e os olhos inchados. As minhas lágrimas finalmente secaram, deixando no lugar um vazio e uma estranha calmaria. Levei um tempo sentada no chão antes de me levantar, caminhar até a sala e apagar todas as luzes. No escuro, sentei-me no sofá e fiquei olhando as luzes da cidade pela janela. O apartamento que parecia perfeito algumas horas atrás agora mais parecia um monumento à minha própria ilusão. Eu achara que, ao comprar aquele imóvel sozinha, minha família finalmente passaria a me respeitar. Estava enganada. Em meio à escuridão, uma nova sensação, firme e silenciosa, substituiu a mágoa e a raiva. Aquele apartamento era meu, fruto do meu suor e da minha determinação, sem ajuda de ninguém. A rejeição deles não podia tirar aquilo de mim. Levantei o braço para acender a luz e, ao iluminar o ambiente, vi o celular brilhar com uma notificação. Era uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar agora. Sem desculpe por não termos ido à sua festa, sem foi um engano. Apenas uma cobrança velada, como se eu tivesse errado. Pela primeira vez na vida, não senti urgência em atender ao chamado dela. Que explicação quisesse dar, que esperasse.
Eu precisava cuidar do meu próprio coração ferido. Adormeci com o rosto inchado e dores de cabeça, mas acordei com uma clareza renovada. 3 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai, 2 de um número desconhecido, várias mensagens implorando liga para mim ou temos que conversar. Nenhuma palavra de desculpas. Enquanto preparava o café, o celular tocou de novo. Era a vovó Grace. Relutante, atendi. Tammy, querida, disse ela, com a voz ainda rouca de choro, fiquei sabendo do que aconteceu e sinto muito. Expliquei que não ouvira nada até a ligação da minha mãe, que tentara pintar tudo como um mal-entendido sobre as festas. Ri amargamente. Não foi mal-entendido nenhum, vovó. O Jordan armou o esquenta da casa no mesmo dia do meu. Todo mundo sabia, mas preferiu ir ao dele. Houve um silêncio e a voz da vovó baixou. Desconfiei. Sua mãe quis passar como acidente, mas pareceu forçado demais. Ela te contou que ajudou o Jordan a comprar a casa depois de anos dizendo que você precisava ser independente? Balancei a cabeça. Não. Ela deixou essa parte de fora. Tammy, você tem todo o direito de estar magoada, ela suspirou do outro lado da linha, mas precisa confrontá-los. Não por eles, mas por você. Diga o que está sentindo. Você merece ser ouvida. Fugir e evitar esse encontro é exatamente o que eles esperam de você, concluiu a vovó, com um tom que misturava amor e determinação. Talvez estivesse na hora de dar a eles uma surpresa. Depois de conversar com a vovó Grace, percebi que ela tinha razão. Eu vinha engolindo minha mágoa e decepção o tempo todo, encolhida em mim mesma, sem jamais exigir o respeito que merecia. O que você faria se estivesse no meu lugar? Perguntei. Apareceria na casa deles no café de domingo, ela respondeu, com a convicção de quem já viveu decepções demais. É quando todo mundo vai estar lá, inclusive o Jordan. Você entra de cabeça erguida, fala o que tem para falar e estabelece limites que deveriam existir há muito tempo. Passei o sábado limpando os destroços da minha festa fracassada e ensaiando cada frase. No domingo, escolhi um jeans confortável e uma blusa azul simples. Não era para impressionar ninguém, mas para me sentir confiante. Aproveitei os 30 minutos de estrada até a casa dos meus pais para repetir mentalmente tudo o que eu ia dizer. Quando estacionei, vi os carros deles e, claro, o possante do Jordan na garagem. Perfeito, teria plateia garantida. Entrei sem bater, usando minha chave. No salão de jantar, o aroma de waffles belgas e bacon perfumava o ar. Meus pais estavam junto ao Jordan e à Alicia, conversando descontraídos. Todos ergueram o olhar em surpresa. Tammy? Minha mãe se levantou, atonita. A gente tentou te ligar. Por que não voltou às chamadas? Fiquei na porta, mantendo distância do convite tácito para sentar. Estava lidando com as sobras da festa que organizei para 15 pessoas que não apareceram, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Meu pai pigarreou, desconfortável. Deve ter havido um mal-entendido. Achamos que você sabia do evento do Jordan. Mal-entendido? Repeti, os olhos fixos nele. Eu mandei convites 3 semanas atrás. Todos confirmaram. Ninguém ligou ou mandou mensagem para cancelar. Isso não é mal-entendido, é escolha deliberada. Jordan mexeu-se na cadeira, impaciente. Você está fazendo tempestade em copo d'água, teme. Foi só uma festa. Não é só uma festa, Jordan, retruquei. É um padrão. A vida inteira fui peça de encaixe, plano B, sempre a última a saber dos planos de vocês. Não é justo, protestou minha mãe, sem força. Vocês nunca amaram a mim e a ele do mesmo jeito, falei, surpresa pela calma com que revelava um segredo que me pesou por anos. Costumava relevar, vivo minha vida sem depender da aprovação de vocês. Mas o que fizeram ontem foi cruel e não vou fingir que foi diferente. O rosto do meu pai endureceu. Você está sendo dramática. A compra do apartamento do Jordan foi algo maior, ele precisava do nosso apoio. Por quê? Desafiei.
Porque ajudamos a pagar, admitiu ele, com relutância. Como soube disso? Minha mãe arregalou os olhos. Vi fotos do AP dele no Instagram, cortei, firme. Está cheio de postagens por aí. O silêncio tomou conta da sala, pesado como nunca. Eu, finalmente, tinha dito tudo o que precisava. Quando Jordan cruzou a sala, o ranger da cadeira soou como um choque no silêncio. Ele se ergueu, batendo o assento no chão, e disparou. Você só está com inveja porque o meu apartamento é mais chique que o seu. Sempre querendo competir comigo, querendo provar que é melhor de alguma forma. Sorri, divertido pela visão distorcida que ele tinha da nossa relação. Jordan, nunca tive vontade de competir com você. Aliás, não pude. O jogo sempre foi injusto desde o início. Você seria o favorito, acontecesse o que fosse. Já chega, interveio meu pai, com o tom brusco de quem manda. Não vai chegar aqui e atacar o seu irmão só porque está se sentindo deixada de lado. Não estou atacando, repliquei firme. Estou dizendo aquilo que precisava ter sido dito há anos. Eu comprei meu apartamento sozinha, cada centavo do sinal veio das minhas economias, trabalhando em tempo integral. Eu encontrei o imóvel, negociei o preço, garanti o financiamento. Talvez não seja tão luxuoso quanto o de Jordan, mas é meu. E, de certa forma, o seu nunca será realmente seu. O olhar de Jordan vacilou. Pela primeira vez, ele pareceu envergonhado. Maldoso, mas envergonhado. Ele lançou um olhar rápido para Alicia, que encarava o prato, constrangida. Eu não achava que fosse ser grande coisa, murmurou, e até ele percebeu que soava fraco demais. Minha mãe se levantou, estendeu as mãos, num gesto conciliador. Tammy, sentimos se você se sentiu excluída. Não era nossa intenção. Podemos ir ao seu apartamento hoje mesmo, se você quiser. Me afastei do toque dela. Não quero visitas movidas pela culpa. Esse tempo já passou. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Não vou mais aparecer aqui esperando migalhas de atenção ou aprovação. Não vou fingir que não me magoa ser tratada como menos importante que o Jordan. O que você quer dizer com isso? Meu pai perguntou, a voz finalmente traindo preocupação. Vou estabelecer limites. Continuarei sendo parte desta família, mas nos meus termos. Não estarei à disposição para cancelamentos de última hora ou convites de segunda classe. Cansei de tentar merecer um amor incondicional que deveria ser natural. Nesse instante, a porta da frente se abriu com um rangido suave. Vovó Grace entrou apoiada na bengala, cada passo dado com determinação. Imaginei que encontraria vocês aqui, disse ela, olhando para mim com aprovação. Mãe, agora não é um bom momento, tentou intervir minha mãe, mas Grace dispensou com um gesto firme. Agora é, sim, afirmou. Observo essa dinâmica familiar há décadas e fui cúmplice pelo meu silêncio. Chega. Vocês têm 2 filhos, não só um. Ambos merecem atenção e apoio. No meio daquele almoço de domingo que prometia ser apenas mais uma reunião de família, vovó Grace levantou o olhar com uma autoridade que raramente se via em seus traços delicados. Ela se dirigiu a Frank com voz firme. Você sempre teve um carinho especial pelo Jordan porque ele te lembra muito de você. Mas já reparou que, enquanto a Tammy construiu uma carreira sólida e hoje tem a casa dela, o Jordan, aos 39 anos, ainda depende totalmente de você? Será que esse seu favoritismo o ajudou de fato? Frank até abriu a boca para protestar, mas ela o calou com um simples aceno. Depois, virou-se para Patrícia, e você, querida, aceitou esse desequilíbrio porque era mais fácil do que encarar o Frank. Eu te eduquei para ser melhor do que isso. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Nunca tínhamos visto a vovó falar tão diretamente, especialmente com a própria filha e o genro. Tomei um fôlego profundo e falei, acho melhor eu ir agora. Já disse tudo o que precisava dizer. Vocês decidem o que fazer a seguir. Quando me levantei, minha mãe chamou, a voz cheia de hesitação. Tammy, podemos conversar, por favor? Parei na porta e respondi com franqueza. Ligue semana que vem, se quiser realmente discutir o que precisa mudar.
Se for só para desculpas ou dizer que estou exagerando, nem ligue. Saí acompanhada da vovó Grace, sentindo um misto de medo e de libertação como nunca antes. Nas semanas seguintes, passei por uma montanha-russa de emoções. Alguns dias me sentia empoderada por ter falado minha verdade, em outros, duvidava de mim mesma, temendo ter queimado pontes. Mas, a cada amanhecer, crescia em mim um respeito próprio que antes parecia inacessível. Minha caixa de mensagens ficou lotada, da minha mãe virava-se entre defesas, nunca quisemos te magoar e chantagens emocionais, você deixou seu pai arrasado, do Jordan veio aquele recado costumeiro, desculpa se você se sentiu má. Não respondia nada. Precisava de espaço para não cair nos velhos padrões. Enquanto isso, dediquei-me ao meu novo apartamento. Pendurei quadros, plantei ervas na varanda, recebi colegas que me valorizavam pelo que eu sou, não pela minha posição numa hierarquia familiar. 10 dias depois, recebi uma encomenda inesperada, um envelope caligrafado por meu pai. Fiquei olhando para ele por vários minutos antes de abrir. Dentro, uma carta de 3 páginas, escrita com a precisão de engenheiro que sempre foi dele naquelas linhas, ele admitia ter sido muito mais exigente comigo do que com o Jordan e reconhecia que esperava maturidade demais, cedo demais. Foi o começo de algo novo entre nós. Ele finalmente admitiu que, de um lado, sentia um orgulho enorme da minha autossuficiência e, de outro, usava isso como justificativa para dedicar mais apoio e atenção ao Jordan. Não chegou a pedir desculpas diretas por ter faltado à minha festa de inauguração. Em vez disso, fez um comentário admirado sobre o que eu havia conquistado sozinho e perguntou, com certa timidez, se poderia conhecer meu apartamento algum dia. Não era o pedido de desculpas perfeito, mas tinha mais sinceridade do que eu jamais vira nele. Liguei para combinar a visita no fim de semana seguinte. Pedi que fosse só ele, nem minha mãe nem o Jordan. Quando chegou, ficou ali parado na sala, sem jeito, evitando olhar de cara para os detalhes. Começou falando do bairro, de como o quarteirão tinha mudado nos últimos anos. Aos poucos, fui mostrando cada recanto, o pé direito alto que manteria, as janelas antigas que eu limpava uma a uma, o projeto de reforma que eu já planejava. Ele começou a perguntar sobre a história do prédio, ficou tão interessado na moldura de gesso do teto que parecia um arquiteto avaliando a estrutura de um monumento. Quando entrei no escritório, onde organizei uma estante inteira de livros e criei um cantinho de trabalho só meu, algo mudou no rosto dele. Você fez um ótimo trabalho, Tammy, disse por fim, com a voz engasgada de emoção. Ficou ótimo. Esse lugar combina com você. Foi o elogio mais direto que ouvi de meu pai e eu senti um calor gostoso invadir o peito. Obrigada, pai, respondi, simples. Sentamos na minha varanda com 2 cafés fumegantes e, pela primeira vez desde que me tornei adulta, ele conversou comigo como se fossemos iguais. Falou das angústias com o Jordan, que aos 29 ainda não se encontrara num trabalho que o motivasse. Reconheceu que talvez ele e minha mãe tivessem facilitado demais a vida dele, achamos que estávamos ajudando, confessou, olhando para o horizonte da cidade, mas talvez só o deixamos dependente. Não comentei nem discordei. Não era meu papel resolver aquilo, mas senti uma pontada de vindicação ao perceber que meu pai começava a enxergar as consequências do tratamento desigual entre mim e meu irmão. Minha mãe demorou mais a esboçar uma mudança de postura. Em vez de mandar mensagem, me ligou. As primeiras palavras foram uma citação do meu pai: seu apartamento é muito bonito. Confirmei com calma, sem dar espaço para rodeios. Ficou um silêncio e então ela perguntou: você almoça comigo amanhã? Só nós duas. Aceitei. No café entre nossas casas, ela parecia menor, com a postura menos confiante que eu lembrava. Pediu desculpas por ter faltado à minha festa, mas ainda falou em mal-entendido. Então me surpreendeu. Sabe, sua avó me colocou para correr, admitiu baixinho. Ela disse que eu fui covarde ao deixar seu pai decidir como tratar vocês dois. Falhei como mãe. Fiquei quieta, deixando-a derramar o que a consciência pesava. A pior parte, confessou ela, era saber que sempre soube que não era justo, que eu era mais forte e capaz, e que usou isso para justificar a diferença de tratamento. Lágrimas brilharam nos olhos da minha mãe enquanto ela sussurrava: eu sinto muito, Tammy. Você merecia mais de mim, de todos nós.
Aquilo foi tudo o que eu sempre quis ouvir, e, ainda assim, eu hesitei antes de responder. Eu agradeço, mãe. De verdade. Mas não basta reconhecer o que deu errado. Precisamos ver transformações reais. Ela assentiu, o rosto tomado pela determinação tardia. Eu sei. Estou trabalhando nisso, e seu pai também. Até dissemos ao Jordan que, a partir de agora, ele vai pagar aluguel no apartamento dele. Não podemos bancar a hipoteca para sempre. Felizmente, era um começo. Mas eu queria mais detalhes. E quanto à nossa relação? O que vai mudar entre nós? Ela estendeu a mão, tocou meu braço com cuidado. Eu quero te conhecer de verdade, Tami. Não apenas a filha que eu imaginei. Quero ver seu trabalho, ouvir sobre seus amigos, entender o que faz seu coração bater mais rápido, se você me der essa chance. Meu peito encheu-se de emoção. Era exatamente isso que eu desejava. Eu gostaria muito disso, respondi baixinho, sentindo um nó na garganta. Jordan, por sua vez, reagiu como se aquele acordo não fosse com ele. Durante quase um mês, ele me evitou por completo, sumindo das minhas ligações e dando desculpas para faltar aos almoços de família que minha mãe organizava. Só nos encaramos novamente numa festa de aniversário de primo. Ele cumprimentou-me com frieza e tratou-me como quem não passa de um conhecido. Quando o calor da música diminuiu, puxei-o de lado. Vamos conversar sobre o que aconteceu ou você vai continuar fingindo que eu não existo? Ele deu de ombros, olhando para o nada. O que há para falar? Você surtou porque escolheram minha festa em vez da sua. Fez nossa mãe chorar e virou nosso pai contra mim. Parabéns. Meu sangue ferveu ao perceber o quanto ele não compreendia. Isso não é sobre festas, Jordan. É sobre anos de tratamento desigual. Sobre você ter marcado seu open house no mesmo dia do meu para ter certeza de que todo mundo se incomodaria em ir ao meu. Para você, tudo sempre foi fácil, entregue de bandeja. Ele franziu a testa, mas vi em seus olhos uma fagulha de reconhecimento. É? E você não soube da minha festa quando marcou a sua? Jordan hesitou, então murmurou. A Alicia viu meu convite na casa dos nossos pais e sugeriu que fizéssemos no mesmo dia. Parece que seria mais prático. Levantei a sobrancelha, duvidosa. Prático? Tudo bem, eu admito, ele confessou, derrotado. Sabíamos que escolheriam a minha casa. É maior, fica num bairro melhor. Balancei a cabeça, com o coração apertado. Você nunca precisou pensar nas consequências dos seus atos, Jordan. Sempre foi o sol no centro do nosso universo familiar, mas isso está prestes a mudar. Não é porque eu queira tomar o seu lugar, mas eu não vou mais me contentar com um lugar de sobra. Ele enrijeceu por um instante, o olhar desconfortável, mas também pensativo. Pela primeira vez senti que ele me via de verdade, não apenas como um apêndice da vida dele, nem como coadjuvante da própria história. Não sei muito bem como mudar isso, ele admitiu, hesitante. Eu também não sei, respondi, mas a gente pode tentar descobrir juntos. Foi um pequeno espaço que se abriu entre nós, mas já era alguma coisa. Nas semanas seguintes, Jordan e eu começamos a construir um tipo de relação diferente. Às vezes cautelosa, até meio atrapalhada, mas muito mais sincera do que tudo o que já havíamos vivido antes. A mudança mais significativa, porém, não ocorreu entre nós dois, mas dentro de mim. Levantar a voz diante da minha família rachou algo por dentro, aquele velho sentimento de que eu era menos merecedora, menos importante, menos digna de amor ou atenção. Aos poucos, percebi como esse pensamento havia guiado minhas escolhas, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, até nas minhas ambições profissionais. Eu sempre aceitara migalhas, porque não acreditava que merecia mais. Chega de me sabotar. Procurei terapia para entender esses padrões que me aprisionavam há tanto tempo. No trabalho, comecei a falar com mais firmeza e ganhei uma promoção acompanhada de um ótimo aumento. Rompi também um relacionamento casual em que o cara só aparecia quando queria, abrindo espaço para, quem sabe, alguém capaz de me priorizar tanto quanto eu priorizava.
3 meses depois da nossa grande discussão, decidi dar a mim mesmo uma segunda chance. Planejei outra festa de inauguração, mas com regras bem diferentes. A lista de convidados incluiu apenas quem já havia demonstrado que me valoriza de verdade, colegas de trabalho que se tornaram amigos, vizinhos com quem troco mais que um bom dia. Alguns primos que vieram se desculpar por terem faltado à primeira festa e, claro, a vovó Grace, instalada no quarto de hóspedes para não precisar viajar à noite. Convidei meus pais, mas estabeleci condições claras. Isso é importante para mim. Se vocês disserem que vão, preciso que apareçam de verdade, sem desistências de última hora. Eles prometeram e, para minha surpresa cuidadosa, cumpriram. Jordan e Alicia também estavam no convite, mas acabaram recusando por causa de um compromisso de trabalho dela. Tudo bem. Nossa confiança ainda estava em construção. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, eu fiquei ali, no meio da minha sala, absorvendo aquilo tudo. Risadas genuínas, conversas calorosas, elogios sinceros ao cantinho que eu mesma transformara. Meu pai, orgulhoso, comentava com um amigo sobre o meu talento para decorar. Minha mãe circulava entre as bandejas, perguntando detalhes dos meus planos de reforma. Aquele cenário era a celebração de quem eu me tornei, alguém disposta a reivindicar seu valor e, finalmente, desfrutar dos frutos desse reconhecimento. Taças de vinho vazias repousavam sobre a mesa, ao lado de pratos salpicados de migalhas e flores ligeiramente murchas, testemunhas silenciosas do calor daquela conversa que dura horas. Foi exatamente isso que eu quis desde o início. Não se tratava apenas de ter um apartamento para chamar de meu, mas de construir uma vida inteira em que pessoas me enxergassem e valorizassem pelo que sou. Faz um ano daquele fim de semana desastroso em que ninguém apareceu na minha festa de inauguração. Desde então, tracei limites claros, teci novas amizades e redesenhei as antigas. Cresci dentro de mim e naquele espaço que aos poucos se tornou tão meu quanto cada escolha que fiz. O apartamento, antes mera concha vazia, hoje reflete minha essência em cada prateleira e cada pincelada. Com a ajuda de um amigo carpinteiro, finalmente instalei as estantes embutidas na sala, ele me ensinou a manejar furadeira e serra elétrica e eu me senti poderosa a cada entalhe. Transformei o segundo quarto, antes sem graça, em um cantinho híbrido de escritório e ateliê. Agora passo meus fins de semana ali, mergulhada em aquarelas, um hobby que abandonei na faculdade porque meu pai o chamava de impraticável. A reconciliação com minha família nunca foi reta. Há recaídas, ecos das antigas discussões. Meu pai às vezes ainda me compara com o Jordan, mas pelo menos corrige o tom antes que eu exploda. Minha mãe, que sempre teve medo de contrariar meu pai, se esforça mais para falar comigo sozinha, longe de influências. Quanto ao Jordan, a relação se tornou uma amizade cuidadosa. Aprendemos a nos ver como somos hoje e não apenas pelos papéis que assumimos quando crianças. A mudança mais profunda, porém, aconteceu dentro de mim. Aquela necessidade constante de validação que por anos determinou cada decisão foi-se aquietando. Ainda gosto de reconhecimento, mas não permito mais que minha autoestima dependa do aplauso alheio, especialmente da minha família. Há 6 meses, a vovó Grace mudou-se para um lar assistido, depois que a mobilidade dela começou a falhar. Todo domingo eu vou visitá-la, levo minhas aquarelas para mostrar as últimas criações. Numa dessas visitas, ela segurou minha mão enrugada e, com a voz frágil, mas o olhar vivo, disse algo que organizou todo o meu aprendizado em uma frase só. Tami, minha querida, a maior liberdade da vida é não precisar que todos te amem do jeitinho que você quer. É aceitar o amor que chega, erguer cercas em volta do que te faz sofrer e preencher você mesmo o que faltar. Aquelas palavras ecoaram em mim. Por tanto tempo, meu esforço girou em torno de conquistar um amor e um reconhecimento específicos da minha família, do mundo, aquele mesmo que ela dava ao Jordan. Eu moldava minha vida em busca desse ideal e nunca era suficiente. A virada aconteceu quando deixei de tentar mudar os outros e mudei minhas próprias expectativas. Entendi que meus pais talvez nunca me amem exatamente como eu quis, mas isso não significa que não me amem de fato. E, com essa aceitação, descobri a paz que tanto busquei. Parte 15 de 16. Na teia complexa das relações familiares, éramos todos imperfeitos, com nossas limitações e pontos cegos.
A verdadeira questão não era se eles poderiam me dar tudo o que eu precisava, mas sim se aquilo que podiam oferecer era suficiente para que tivéssemos um relacionamento que valesse a pena preservar. Durante um tempo, essa dúvida me consumiu. Havia dias em que pensar em cortar completamente os laços parecia a solução mais acertada, a oportunidade de recomeçar, longe do peso das expectativas e desilusões familiares. Porém, ao final, optei por um caminho intermediário. Decidi manter os laços, mas com limites claros, aceitando o que me era oferecido enquanto protegia meu coração das dores do passado. Com essa nova abordagem, surgiram surpresas inesperadas. Minha mãe parecia se libertar do papel de árbitra e entre mim e meu pai, um lado brincalhão se revelou, algo que eu quase não conhecia. Ela começou a se juntar a mim nos sábados pela manhã para as aulas de yoga, algo que sempre quis experimentar, mas que meu pai havia rechaçado como bobagem de nova era. Após as aulas, tomávamos café e conversávamos, verdadeiramente, sobre nossas vidas, sonhos e arrependimentos. Confrontado com a possibilidade real de perder o elo que tínhamos, meu pai se esforçou de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse capaz. Ele começou a fazer perguntas sobre o meu trabalho e realmente ouvia as respostas. Aprendeu a expressar orgulho sem comparações com o Jordan. E, para minha surpresa, pediu minha ajuda para escolher um novo sofá para a sala, reconhecendo meu bom gosto. Jordan, por sua vez, passou por uma transformação significativa. Sem os pais sempre intervindo para resolver seus problemas, ele teve que desenvolver uma independência e resiliência que nunca precisou buscar antes. No início, sua adaptação foi difícil, quase perdendo o apartamento quando não conseguiu arcar com o pagamento da hipoteca sozinho. Mas, com esforço e determinação, ele encontrou um emprego que se alinhava com seus talentos e começou a sentir a satisfação de conquistar suas próprias vitórias. À medida que ele se tornava mais seguro de si, nossa relação começou a florescer. Descobrimos interesses em comum que nunca havíamos explorado juntos, um gosto por documentários obscuros, uma fraqueza por comidas apimentadas e um senso de humor seco que frequentemente deixava os outros perplexos. Pela primeira vez, nos relacionávamos como iguais, em vez de rivais pela atenção dos nossos pais. No mês passado, Jordan e Alicia tiveram sua primeira filha, uma linda menina chamada Lily. No hospital, observei meus pais se desmancharem em adoração pela neta, despejando sobre ela o amor incondicional que antes lutaram para distribuir entre os próprios filhos. Um breve pano de preocupação atravessou meu coração, me perguntando se velhos padrões iriam ressurgir com essa nova geração. Mas então, meu pai se virou para mim, seus olhos brilhando de emoção, e disse: "Ela tem seus olhos, Tammy. Aqueles mesmos olhos observadores que você tinha quando era bebê." Foi um pequeno momento, mas representou uma mudança enorme, um reconhecimento do meu valor na história da família, um lembrete de que minha presença importava, independentemente das minhas conquistas ou de como me comparava aos outros. A jornada do último ano me ensinou que a verdadeira independência não se trata de isolamento ou autossuficiência. Eu aprendi que, antes de tudo, precisamos conhecer o nosso próprio valor com tanta clareza que possamos escolher nos conectar com alguém sem jamais nos perder nesse laço. Trata-se de erguer, dentro de nós, um lar sólido o suficiente para que nenhuma validação externa, nem a mais doce aprovação, nem a mais amarga rejeição, consiga abalar nossos alicerces. O meu apartamento é a tradução física desse refúgio interno. Cada móvel, cada prateleira, cada detalhe foi escolhido por mim, não para impressionar, não para angariar aplausos, mas simplesmente porque refletia quem eu sou. É o meu santuário e, ao mesmo tempo, a minha tela em branco onde posso pintar sem me desculpar, sem dar satisfações a ninguém. Às vezes, lá do meu canto na varanda, com uma taça de vinho na mão e a cidade se acendendo lá embaixo, eu me pego imaginando como tudo poderia ter sido diferente se, naquele primeiro chá de boas-vindas, algumas pessoas tivessem aparecido. Será que eu ainda estaria correndo atrás de reconhecimento? Tentando conquistar amor por meio de conquistas, aceitando migalhas quando merecia o banquete inteiro? Naquela noite de total silêncio, a rejeição se revelou um presente. Foi ela que me obrigou a encarar padrões que me limitavam há décadas. O apartamento que eu havia preparado para provar meu valor aos outros transformou-se no lugar onde aprendi, enfim, que meu valor nunca foi uma pergunta em aberto. O teto que levanto não vale porque fui elogiado por vizinhos ou amigos. Vale porque foi escolhido e moldado por mim, porque carrega a marca de quem eu já fui e de quem ainda estou me tornando.
E você? Já precisou erguer limites em relação a quem ama? Já viu uma rejeição dolorosa se converter em um presente inesperado? Compartilhe suas histórias nos comentários. Vou adorar ler cada passo da sua jornada. Se essa história ressoou com você, deixe seu curtir e inscreva-se para receber mais relatos sobre encontrar o próprio caminho, mesmo quando ele se afasta do que todos esperam. Obrigado por me ouvir. Lembre-se, os lares mais lindos são aqueles que construímos dentro de nós.